Boa tarde, primeiro período, tudo bem? Hoje, dia 12 de maio, nós vamos começar a trabalhar com narrativa. Então, narrativa todos vocês conhecem, né? Vocês conhecem tanto a narrativa oral, a contação de histórias, né? Como vocês conhecem a narrativa escrita mesmo. Vocês já leram romances, vocês já leram contos, vocês já leram várias histórias sendo contadas. A narrativa é isso, ela é uma história sendo contada. E esse ser uma história envolve um monte de elementos. A narrativa, gente, ela existe desde que o ser humano começou a se comunicar. Vocês sabem aquelas pinturas rupestres? Aquelas pinturas como é que eu vou dizer, das pedras, né? Bem antigas, lá de trás, de muitos milhares de anos, vocês já ouviram falar? Então, aquelas foram provavelmente as nossas primeiras narrativas, porque elas contam uma história, não por palavras, obviamente, mas elas contam uma história por imagens, tá? E é isso que é contar a história. É você sequenciar ações. Você pode fazer isso desenhando, você pode fazer isso falando, você pode fazer isso escrevendo. Você pode fazer isso com imagens móveis, como no cinema. Você pode fazer isso com animações, desenhos, né, animados. Narrar é uma coisa que o ser humano faz desde sempre. Tá? Nós temos várias formas de narrativa. Quando nós estudamos os gêneros literários, nós estudamos a épica, não foi? Então, nós trabalhamos com a épica, com o gênero lírico, não foi? Agora nós estamos no gênero narrativo. Tá? A épica, ela tanto pode funcionar para o gênero narrativo, como ela pode funcionar para o gênero lírico, tá? O gênero poético, não lírico, poético. Por quê? Porque a epopeia, ela é uma história contada. Só que ela é uma história contada em versos. Lá atrás, as histórias eram contadas em versos. A princípio, elas foram contadas em imagens, em sociedades ágrafas, sociedades que não têm a escrita, elas são contadas oralmente, elas são apenas verbalizadas. Tá? Mas a narrativa sempre existe, sempre. Tá? E na sociedade ocidental, digamos assim, ela começou lá atrás, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, com as epopeias. E depois ela foi se transformando. E a gente tem histórias que eram registradas, pequenas histórias, que eram os antigos contos orais, né? E a gente tem o romance. O romance é a grande realização do gênero narrativo. Tá? O romance ele tem raízes medievais. Ele começa a surgir com histórias sendo contadas na Idade Média, e essas histórias elas vão se desdobrando. Tá? Ainda eram composições em verso, muito próximas da historiografia, elas registravam fatos históricos. E a gente tem, nessa parte aí da Idade Média, a gente tem o romance de cavalaria e o romance sentimental. Tá? O romance de cavalaria, que traz aquela visão idealista, aquela visão cortês, guerreira do mundo, são os cruzados que vão à frente das ações, que desenvolvem as ações, defendem as suas damas, né? Sempre tem um final feliz no amor, são sequências muito longas, uma encadeada na outra, né? No romance sentimental, a gente tem mais
uma observação do amor, um final trágico, são sequências mais curtas. Essas sequências mais ou menos seriam como capítulos, né? Organizações de acontecimentos. E nós temos várias outras modalidades de narrativa medieval. Nós temos as moralidades, as farsas, pequenas novelas, eram narrativas curtas, sem grandes complicações, poucas descrições, muita ênfase nos fatos e tal. Nós temos fábulas. Então, na Idade Média, a gente já tem a sistematização escrita dessa narrativa e nós já recebemos essa herança de histórias, né? Histórias sendo contadas sobre determinados grupos sociais, determinadas... não eram nem países na época, mas determinados grupos, enfim. Tá? Sempre pensando assim, o romance sentimental ele tem mais uma pegada de lidar com pessoas mais comuns, personagens mais comuns, e o romance de cavalaria já trabalhando com os nobres cruzados. Essas histórias, toda a narrativa, e principalmente a narrativa literária, todas essas histórias, elas têm um trabalho em cima de determinados elementos. Eu vou falar desses elementos agora e depois, aos poucos, nós vamos retomando. Tá? Então, toda narrativa literária, ela vai ter preocupação com o espaço ou ambiente. O espaço é o lugar físico, o ambiente é aquele lugar emocional, psicológico. Com as personagens, o tipo das personagens, com o tempo, como se constrói esse tempo, é cronológico, é psicológico, como é que ele é, tá? Com foco narrativo, com o narrador, com as personagens, muito, não sei se eu já coloquei, com o enredo, como se organizam os fatos no enredo. Então, assim, na Idade Média, esses elementos eles não eram tão explorados assim, mas eles eram presentes. Tá? Então, esse primeiro trabalho que a gente faz com o gênero narrativo é com o romance, retomando esse videozinho, é com o romance, tá? E nós começamos com o romance medieval, tá bom? No próximo bloco, nós vamos trabalhar a narrativa do Renascimento e do Barroco, ok? Então, até daqui a pouquinho.